O governo do Reino Unido quer pagar 40 mil libras para as pessoas deixarem o país? Mas calma, calma, isso não é para qualquer imigrante, nem para qualquer brasileiro. Fica aqui comigo que eu vou explicar. Porque é justamente aí que muita gente está entendendo tudo errado. Nos últimos dias, a secretária do Interior do Reino Unido, a Shabana Mahmood, espero ter pronunciado certo, anunciou uma nova medida dentro da política de imigração do governo. Veja bem, a proposta é criar um projeto piloto para um pequeno grupo de famílias aqui no Reino Unido que pediram asilo para permanecer no país, mas tiveram seu asilo negado. Essas famílias poderão receber até 10 mil libras por pessoa, com um limite de 40 mil libras por família. Isso mesmo. E receber para quê? Para sair voluntariamente do país, para vazar. Mas agora presta atenção nesse ponto que é o ponto principal. Pelo que o governo disse oficialmente, esse piloto é voltado para famílias que pediram asilo e tiveram seus asilos negados. Essas pessoas que tiveram esse pedido de asilo recusado, teoricamente eles já devem estar num processo de sair do país, afinal não foi autorizada a permanência deles aqui. E o governo disse ainda que caso essas famílias neguem essa remoção voluntária, poderá haver a remoção forçada. Imagina você receber uma proposta dessa para deixar o país e ainda assim você negar, o que vai restar para essas famílias é a retirada forçada do país. Eu acho que o governo ele colocou essas pessoas numa sinuca de bico, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas claro que o governo fala que vai mandar essas pessoas em segurança, né, de volta para o país delas. De acordo com a ITV, o teste inicial deve envolver 150 famílias e que elas teriam 7 dias para responder. Ou seja, o governo faz essa oferta e ainda dá 7 dias para as pessoas pensarem se elas vão pegar ou largar. O que você acha disso? É aqui que eu quero que você preste muita atenção. O brasileiro, ele pode receber esse valor? Pode receber até 40 mil libras caso ele tenha uma família de 4 pessoas ou 10 mil libras caso ele seja sozinho para deixar o Reino Unido? A resposta correta é depende da situação. Acho que eu não preciso nem falar que se você é legal aqui, você não se enquadra nisso, né? Tá claro que isso são para imigrantes que solicitaram asilo. Caso esse brasileiro tenha pedido asilo e tenha tido esse asilo negado, está dentro desse piloto, sim, ele pode receber esse valor. Mas ele tem que estar dentro desses critérios anunciados pelo governo. O que define isso, quem vai ou quem fica, quem eles propõem ou não, não é da onde essa pessoa veio, qual a nacionalidade dela, e sim o status migratório dessa pessoa. Então, de acordo com o status migratório dela, ela se enquadra no programa ou não. Vale lembrar que, além disso, desse novo piloto aí, que oferece até 40 mil libras, já existe um programa mais antigo aqui no Reino Unido que chama Retorno Voluntário. Nesse caso, as pessoas que não são legais no país, não têm permissão de morar aqui, eles recebem uma ajuda com documento, o governo ele também compra passagem para essa pessoa retornar para o país dela. Em alguns casos, um apoio financeiro de até 3 mil libras, dependendo da situação da pessoa. O governo oferece esse dinheiro para que essas famílias, essas pessoas, elas tenham algum norte para recomeçar no país de origem delas. Obviamente, se você tem algum tipo de permissão, algum tipo de visto que está expirando, você não pode, né, aplicar para esse retorno voluntário. São somente pessoas que não têm permissão de ficar aqui pelos meios legais. Ou seja, nós temos aqui 2 cenários acontecendo. Primeiro, o programa já existente de retorno voluntário, com esse auxílio de até 3 mil libras para a pessoa recomeçar no país de origem dela, além de auxílio com passagem, etc. E esse novo programa, que ele é um piloto, muito mais polêmico, né, diga-se de passagem, com esse pagamento aí bem generoso, digamos assim, para as famílias que tiveram asilo negado no Reino Unido. Hoje é dia 10 de março, quando eu tô gravando esse vídeo, e a Libra tá valendo por volta de R$ 7,34. Vamos converter esses valores pra gente ter uma noção. 10 mil libras é aproximadamente cerca de 70 mil reais. 40 mil libras, em torno de 281 mil reais. 3 mil libras, no caso do retorno voluntário, está em torno de 21 mil reais. No caso do retorno voluntário, você acha que 21 mil reais é dinheiro suficiente para a pessoa recomeçar no Brasil, no caso? Levando em consideração que isso pode ser sim vantajoso, dependendo da situação que a pessoa está aqui no Reino Unido, se ela tá ilegal há muito tempo, ela não tá bem, não tá feliz. Antigamente, eu não vou lembrar o nome, mas tinha um programa
assim, uma ONG voluntária onde os próprios brasileiros ajudavam as pessoas a retornar no Brasil que não estavam numa situação muito boa. Eu trato muito disso aqui no canal porque eu sei que a imigração, ela não são só flores, né? Tem os espinhos também. Um detalhe ainda mais importante que gerou e gera muita polêmica aqui, que é o valor que o governo britânico gasta por ano para manter essas famílias que estão aqui nesse processo de asilo. Algumas famílias ficam hospedadas em hotéis 4 estrelas, o que gerou uma revolta na população, porque, querendo ou não, esse dinheiro ele sai do bolso de quem paga imposto aqui, né? Isso não é segredo para ninguém. E para vocês terem uma noção de valores, uma família de 3 pessoas num hotel por ano acaba custando para os cofres públicos 158 mil libras. O argumento do governo ele é simples, que é basicamente essa família ela custa mais para que a gente mantenha ela aqui do que para a gente dar um incentivo financeiro para ela voltar de vez para o país dela. Ou seja, o sistema gasta mais dinheiro com essas pessoas aqui do que vai gastar para mandá-las embora. Basicamente é isso. Nível de curiosidade, tá? 158 mil libras dá mais de R$1 milhão. É dinheiro, né? Não tem como negar que realmente é um gasto exorbitante. E agora aqui a notícia ela fica ainda mais sensível, porque o que o governo tá basicamente dizendo com isso é mais barato pra gente que você se retire com a gente te ajudando a fazer isso, te apoiando financeiramente do que te manter aqui no país. Porque o processo de asilo, ele é um processo que acaba se arrastando. Teve uma pessoa aqui que eu conheço, ela teve o asilo negado e ela foi para algum outro país da Europa. Fico imaginando ela vendo essa notícia agora, né? Quem sabe ela pudesse estar nesse piloto, mas enfim, tá feito. E também tem um caso muito famoso de um brasileiro que conseguiu asilo aqui há muitos anos na Inglaterra. Ele é um caso até um pouco assim pesado, porque ele começou a investigar a morte do filho dele e começou a encontrar suspeitas de tráfico de órgãos. E aí, como ele mexeu num esquema muito grande, que infelizmente existe, ele começou a receber ameaças e pediu asilo para morar no Reino Unido e foi aceito. Eu acredito que ele ainda esteja aqui. Então, para você ver como isso é importante, os países tenham essas medidas, né? Onde a pessoa, se ela não tá segurando o país dela, ela pode se mudar. Mas também, ao mesmo tempo, é um tópico muito polêmico, porque nem todo mundo passa por uma situação difícil, nem todo mundo passa por uma situação nesse nível. Mesmo assim, eles querem pedir o direito aí de morar no Reino Unido, no caso. Tem um vídeo aqui no canal falando dos vistos para morar no Reino Unido em 2026 e o que fica muito claro para mim é simples: o governo está endurecendo todas as medidas que envolvem o quesito imigração e asilo, né? A Agência Internacional de Notícias, a Reuters, eles colocam como endurecimento geral do sistema e também regras mais rigorosas quando eles avaliam esses tipos de casos. Então, resumindo aqui, sem confusão, não, o Reino Unido não está oferecendo 40 mil libras para qualquer família estrangeira ir embora, qualquer família em situação ilegal ir embora. Não, isso não serve para todos os brasileiros que porventura acabam se encontrando nessa situação nesse momento. E sim, a medida ela existe, é real, foi divulgada, porém ela é voltada para esse grupo específico, essas famílias com pedido de asilo recusado, dentro de um projeto piloto do governo britânico. Esse tipo de notícia tem que ser vista e divulgada com cuidado para não parecer que o governo ele saiu por aí distribuindo dinheiro só para as pessoas voltarem aí para os seus países. Não é bem assim, tá? O que existe é uma medida de retorno cada vez mais dura, cada vez mais polêmica também, e agora com incentivo financeiro muito maior para acelerar a saída de algumas famílias específicas. Vou deixar aqui embaixo as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo. Eu quero realmente saber o que você pensa sobre isso, quais são as suas considerações como imigrante ou não, porque eu sei que é um tópico muito sensível e polêmico, que muitas pessoas discordam desse tipo de ajuda, desse tipo de incentivo. Algumas pessoas são mais radicais e acham que o governo tinha que fechar as portas e pronto. Outras pessoas com uma visão mais humanista, sabe que essas medidas elas são importantes, mas não pode virar a farra do boi também, né? Tem que ter alguns critérios. E eu queria saber realmente o que você pensa sobre isso. Compartilha a sua opinião aqui, eu leio os comentários e eu respondo todos. O vídeo de amanhã é sobre xenofobia, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Você sabe que às vezes dá muito trabalho fazer um vídeo, encaixar esse tipo de coisa na nossa rotina de imigrante, que é muito maçante, pesada. Vocês sabem disso e eu tô me esforçando aqui para fazer o melhor trabalho possível, trazendo informações importantes para vocês. Agradeço quem ficou até aqui e até a próxima.